Glória a Deus. Tentação e vários preceitos. Hoje eu vou deixar com vocês aqui uma palavra falando sobre tentação. Tentação acontece aqui no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 14. Ele diz o seguinte: Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído, engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A tentação, ela é algo comum que acontece. Algumas pessoas sofrem a tentação. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Mas ele não chega a dizer que é Deus que tenta a pessoa, né? Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. E aí depois ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado pelo mal, porque Deus ninguém tenta e também não pode ser tentado pelo mal. Então Deus não tenta ninguém, e Deus também não pode ser tentado pelo mal. Mas é bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que sofre a perseguição. Eu vou citar aqui, esse vídeo que eu estou falando sobre a tentação, vou falar sobre Jó. Jó era um homem temente a Deus, se desviava da aparência do mal, e um dia os filhos de Deus vieram cultuar ao Senhor. O inimigo veio se andar no meio deles. Então Deus disse: tem visto meu servo Jó? Homem temente, obediente. Então o inimigo o acusa, dizendo: claro que ele é obediente e temente. O Senhor tem dado para ele uma bela família. O Senhor tem dado para ele uma bela vida e tudo quanto ele tem, o Senhor prospera nas suas mãos. Como ele não vai ser obediente? Deixe eu tirar todas as regalias que ele tem, a sua prosperidade, seus belos filhos, a sua família, e colocar ele numa situação de profunda pobreza e miséria. Vamos ver se ele suporta. Então veja bem, Deus permitiu aquela provação na vida de Jó, porque Deus sabia que ele seria um homem bem-aventurado. O próprio Deus sabia que ele não seria reprovado. Se você entrou no estado de tentação, Deus sabe que você tem condições de sofrer a tentação e vencer a tentação. Mas tenha consciência de uma coisa, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas a tentação, eu peguei ali uma palavra do dicionário, eu achei até interessante. No dicionário, a tentação é a indução para o mal, uma sugestão do diabo. O diabo, ele tem essa sugestão, ele sugere a pessoa, ele acaba tentando induzir a pessoa a cometer o pecado. E aí, um dos pecados citados no dicionário é o pecado da sensualidade. Sensualidade no que se diz respeito, ao que desperta os sentidos do prazer erótico e sensual. Na leitura seria ali o andar sensual, o olhar sensual, uma forma de provocação sensual, a sensualidade. Então o homem, quando o Tiago fala ali que ninguém sendo tentado diga, de Deus não sou tentado, pelo mal ninguém tenta. Mas aí ele no 14 ele diz: mas cada um é tentado quando atraído, e engoldado pela sua própria concupiscência. E a atração acontece assim. A atração do pecado acontece assim, através de você não evitar com os olhos aquilo que se não se deve ver. O problema não está naquilo que você vê, mas como você está vendo. O próprio Jesus, ele disse em Mateus 5,27, está escrito na lei: não cometerás adultério. Olha que palavra tremenda. Mas eu vos digo que qualquer homem que olhar para uma mulher num ato de sensualidade e desejá-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Entre outras palavras, a pessoa concebeu.
aquele desejo, e aquele desejo vai começar a fermentar a mente da pessoa, a ponto do irmão, da irmã, perder o controle da sua própria vida. Continuando, Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria consciência. Você imagina, meus irmãos, uma pessoa que, puxa vida, né? A pessoa cobiçou no seu coração, desejou. Por alguns minutos a pessoa desligou a sua mente de Deus e se envolveu num sentimento maligno e sensual que não consegue se libertar. Como fugir disso? Os novos convertidos, pessoas que são novas convertidas que me escutam, como fugir da sensualidade que hoje acontece dentro das igrejas? Hoje as pessoas não têm mais aquela coisa, né? Porque a igreja é um lugar de proteção, a igreja é um lugar de santidade. Quando você está sendo induzido dentro da igreja, fica muito difícil. Porque os pastores, o pastor que prega a palavra de Deus, ele deve zelar pelas almas das pessoas que estão ali. E ele tem a percepção de quando a pessoa está sendo induzida, quando a ovelha está sendo induzida a pecar. Então a palavra do pastor sempre tem que ser uma palavra de orientação, que norteia as ovelhas, que dá um norte às ovelhas. Que as ovelhas não possam olhar para o abismo, para a perdição, mas sim olhar para pastos verdes, para pastos verdejantes. E aí, claro, vou citar aqui um dos versículos também que fala da tentação. Eu não tenho um estúdio, às vezes vocês escutam um barulho a mais aí, me perdoem por isso. Mas quando tiver estúdio eu vou ter como se diz assim, um isolamento acústico melhor. Mas vamos lá, isso não é motivo, para parar esse vídeo aqui. Não venha tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. A tentação ela é de origem humana. Ela é de origem humana. Nós vivemos aqui nesta terra. A tentação ela é algo assim, uma arma do inimigo para tentar mexer com a mente e o coração do cristão. Mas essa é a palavra que eu deixo aqui. Deus não vai deixar você ser tentado acima daquilo que você pode suportar. Deus dará para você o escape para você poder suportar. Deus vai te dar o escape. Tá bom? É uma palavra curta, um vídeo curto, simples, mas foge da sensualidade. Coloque a sua mente e o seu coração na palavra de Deus. Faça como Deus falou para Josué. Medita de dia e de noite na minha palavra. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.